Solução de exercícios. Vamos para dentro, meu povo. O lance aqui é o seguinte. Informações para as questões de 1 a 3. Um automóvel parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Aí chegando, né? Retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20. Primeira questão, calcule para esse automóvel a variação de espaço na ida. Bom, na ida, geralmente o pessoal não erra não. Os estudantes conseguem levar de boa a ideia de que a variação do espaço, o ΔS dele, vai ser simplesmente o tamanho do deslocamento do quilômetro 12 até o quilômetro 90. Em outras palavras, o que você deve fazer para não errar essa questão, essas três questões, é você lembrar que o deslocamento, né, a variação do espaço, simplesmente é posição final menos posição inicial. Se você lembrar disso, a tendência é que você não erre a questão, porque na ida, a posição final dele, vou até marcar aqui, olha. Eita, pronto, aqui vamos ver na ida qual é a situação dele. Ops, fiz besteira aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, ó. Na ida. Aqui tá bom. Vamos lá de novo. Então, na ida, nós temos o seguinte. Ele sai do quilômetro 12 e vai até o quilômetro 90. Então, muito fácil perceber que o deslocamento dele vai ser posição final 90 menos 12. Todo mundo sabe que isso aí dá 78. Então, na questão número 1, alternativa C, sem dificuldade. Beleza. Vamos para a questão 2. Na questão 2 é o seguinte. Calcule para esse automóvel a variação do espaço na volta. Na volta, pessoal, veja só. Na volta. A volta é o seguinte. É ele saindo agora do quilômetro 90 e indo até o quilômetro 20. Essa é a volta dele. Só toma cuidado para na hora de você raciocinar, você não ser muito apressado e acabar, né, verificando qual é o tamanho do deslocamento apenas. Porque tu vai falar 70 e vai sair marcando a alternativa B. Só que você tem que ficar atento que o deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Então, a posição final dele é 20 e a posição inicial 90. Então, vai ser 20 menos 90, o que dá menos 70. Então, nesse caso, é importante ficarmos atentos que vai dar menos 70. Sônia, o que significa esse sinal negativo, Sônia? Por que ele vai dar negativo? É porque ele está andando sentido contrário, ele está andando para a esquerda. Tá? Só que a rodovia cresce para a direita e ele está indo para a esquerda, então ele está indo no sentido negativo da rodovia, tá bom? É isso que significa esse sinal negativo. Então, nessa questão aí, a alternativa correta, na 1 era a letra C, enquanto que na segunda questão, a alternativa correta é letra D, tá? Menos 70 quilômetros. E a terceira questão, vamos ver. Calcule para esse automóvel a variação do espaço considerando todo o percurso, a ida e a volta. Aqui, geralmente, o pessoal erra quando é pego desavisado. Veja só, agora é para considerar a ida e a volta, o ΔS dele. Bom, o que eu faço para calcular o ΔS? Não podemos perder de vista. É a posição final menos a posição inicial. Ué, a posição final dele, a gente pode olhar aqui na figura e ver que a posição final dele, juntando a ida e a volta, posição final é 20. Ele parou aí
no quilômetro 20. Essa é a posição final dele. A posição inicial é 12, foi da onde ele partiu, considerando a ida e a volta. Portanto, ora bolas, posição final menos posição inicial vai ser 20 menos 12, e aí nós vamos ter 8 quilômetros, que vai estar de acordo com a alternativa letra A. Então, não seja pego desavisado nesse tipo de questão. Se eu quero calcular o deslocamento, tenho que focar nisso. Posição final, onde ele parou, menos onde ele iniciou esse movimento. Na questão 4, temos aí um texto maior. Vamos ver o que tem aí para nós a questão. O lance é o seguinte. Questão 4. Na figura temos uma trajetória orientada, onde O é a origem dos espaços. Uma partícula entra em movimento no instante t0 e avança no sentido da trajetória até o instante t2, quando para. Em seguida, passa a mover-se em sentido contrário ao da trajetória, passando pelo ponto de partida no instante t4, pela origem dos espaços no instante t5 e parando no instante t6. Determine em metros os espaços S0, S1, S2, S3, S4, S5 e S6, respectivamente nos instantes T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Em resumo, o que isso quer dizer? A questão está pedindo para a gente determinar qual era a posição do objeto no instante correspondente. Qual era a posição S0 no instante T0? Aí depois, qual era a posição S1 no instante T1? Aí depois, qual era a posição S2 no instante T2? E assim por diante. Para cada instante, uma posição. S3 com T3, S4 com T4, S5 com S5, S6 com T6. Tá? Só fazer isso, respectivamente. Então, vamos observar na própria imagem. Qual é a posição inicial, S0? A posição inicial dele está correspondendo ao instante T0, S0 com T0. Em T0, no instante, no tempo T0, ele estava onde? T0, ele está na posição 20. Então, eu vou dizer que, vou escrever assim, ó, em T0, a posição dele, S0, é igual a 20 metros. Está na posição de 20 metros. Beleza, aí eu vou fazer isso para os outros. Em T1, qual era a posição dele em T1? Em T1, a posição é 40. 40 metros. Está aí na figura. Em T1, a posição é 40. T é tempo. E o número de baixo é a posição. Em T2, a posição é 60. Então, vou anotar isso aqui. Ó. Em T2, a posição 2, 60 metros. Meu Deus, em T3, aqui, ó, T3, fazer aqui de verde, aqui, ó. Em T3, a posição é 30. Olha lá. Em T3, a posição S3, 30 metros. Em T4, a posição S4 vai ser, cadê T4 aqui, ó? T4 também é 20, ó. T4, aqui na imagem aqui ao lado, ó. Olha aqui, ó, T4. Em T4 a imagem também é 20. Em T5, vamos olhar na figura de novo. T5 está aqui, ó. A posição é 0. Então, a posição 5 é 0. E, por fim, no tempo 6, a sexta posição na figura, em T6, a posição é menos 20. Então, está aqui, menos 20 metros. Então, a sequência fica 20, 40, 60, 30, 20, 0, menos 20.
Isso aparece na alternativa, acho que letra D, 20, 40, 60, 30, 20, 0, menos 20. Isso aí, alternativa D. Tem nem conta para fazer, né? Só se acostumar com esse tipo de escrita aí que vocês vão dominar a física. Questão 5, vamos embora para a questão 5. Vamos lá, questão 5. Um caminhão parte de onde? Parte do quilômetro 30 de uma rodovia. Leva uma carga até o quilômetro 145 dessa mesma estrada e volta. Em seguida, para o quilômetro 65. A variação de espaço do caminhão e a distância percorrida entre o início e o final valem, respectivamente. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a diferença entre variação de espaço e distância percorrida. A variação de espaço é o que a gente chama aí de ΔS. Variação de espaço, posição final menos posição inicial. Distância percorrida é o que ele efetivamente andou. Tá? Então, nós temos o seguinte, repara só. Ele partiu do quilômetro 30 e voltou e parou no quilômetro 65. Veja só. Partiu daqui, essa é a posição inicial dele, e terminou o trajeto aqui. Ah, ele foi até o quilômetro 145, não estou nem aí. Para calcular a variação de espaço, ΔS, eu só preciso saber onde ele começou e onde ele terminou. Então, o ΔS dele, que é a variação do espaço, vai ser posição final menos posição inicial. Ou seja, 65 menos 30. Isso dá 35. Então, o deslocamento dele, a variação de espaço, 35 quilômetros. Mas quantos quilômetros ele efetivamente caminhou, né? Porque é aí que a gente se confunde. Porque quando a gente pergunta em distância percorrida, a gente está levando em consideração que ele partiu do quilômetro 30, foi até o quilômetro 145 e voltou até o quilômetro 65. Então, o que ele percorreu em tamanho é correspondente a essa parte aqui que eu pintei de amarelo e essa outra parte aqui que eu pintei de amarelo. Então, vamos ver qual foi a distância que ele percorreu. De 30 até 45, a distância que ele percorre é 115 quilômetros, né? Beleza, essa distância que ele percorre na ida. Agora, na volta, ele sai do quilômetro 145 e vai até o quilômetro 65. Qual o tamanho desse trajeto? A gente vai subtrair, isso dá 80 quilômetros, né? 80, coloquei metros, 80 quilômetros. Pronto. Então, 80 de volta com 115 de ida. Então, aí sim, o total, a gente tem que levar em consideração o total. O total é 115 quilômetros de ida, vou colocar aqui embaixo, ó, ida, mais 80 quilômetros que ele percorreu na volta. Então, isso aqui vai dar 195 quilômetros. Portanto, respectivamente, variação do espaço 35, distância percorrida 195. Isso aparece na alternativa letra C, respectivamente. Tá bom? Vamos ver aí, próxima questão. Nossa próxima questão é o seguinte. Com relação ao movimento de um ponto material numa trajetória orientada, são feitas 3 afirmações. Se o movimento se dá no sentido da trajetória, a variação do espaço é positiva. Se o movimento se dá em sentido oposto ao da trajetória, a variação do espaço é negativa. No sistema internacional, o espaço é medido em quilômetros.
vamos verificar quais afirmações aqui são as corretas. Pessoal, se a reta da trajetória aponta para a direita e o objeto se move também para a direita, a gente diz que ele está se movimentando no sentido positivo. Agora, olha que curioso, vou colocar isso aqui no quadro ao lado, veja só. Presta bem atenção nisso aqui. Se um objeto, vou fazer aqui azul aqui, ó. Se um se uma trajetória, ela tem orientação para a direita, ela aponta para a direita, ou seja, os valores crescem para a direita. Se um objeto se movimenta também para a direita, ele está se movimentando no sentido positivo, que ele está indo a favor da trajetória. Agora veja essa outra situação. Se eu fizer um desenho de uma rodovia, de uma estrada, que aponta para a esquerda, se esse objeto está se movimentando para a direita, ele está no sentido negativo, porque ele está indo no sentido contrário ao da trajetória. Então, o que determina ser positivo ou negativo é se ele está indo a favor ou contra a trajetória, tá? Então, a primeira afirmação aqui na questão está dizendo: se o movimento se dá no sentido da trajetória, a variação é positiva. Isso é verdade. Primeira afirmação, verdadeira. Segunda afirmação: se o movimento se dá em sentido oposto ao da trajetória, a variação de espaço é negativa. Verdade. Sentido oposto fica negativo. E a última afirmação: no sistema internacional, o espaço é medido em quilômetros. Só que a gente já sabe que no sistema internacional o espaço é medido em metros e não em quilômetros. Metros cujo símbolo é M. Então, somente, essa afirmação aqui é falsa, somente as duas primeiras são verdadeiras, que está de acordo aí com a letra A. Vamos para a próxima questão. Um automóvel inicia uma viagem no quilômetro 100 de uma rodovia às 10 da manhã, chegando ao quilômetro 340 às 14 horas. A variação do espaço e o intervalo de tempo na situação valem, respectivamente, variação de espaço. Novamente, pessoal, ele parte do quilômetro 100 e chega ao quilômetro 340. Então, essa era a posição inicial dele e essa é a posição final. Portanto, a variação de espaço dele, o ΔS dele, nada mais é que essa posição final menos a posição inicial. Isso dá 340 menos 100, ou seja, 240. Certo? E a questão pede também o intervalo de tempo. Pediu a variação do espaço e o intervalo de tempo. Então, intervalo de tempo. Quanto tempo se passou, nesse movimento aí? Às 10 da manhã ele estava numa posição e às 14 estava em outra. Então, ora bolas, o intervalo de tempo é o que a gente chama de ΔT, que para a gente está muito fácil ver que foi 4 horas, Eu só quero mostrar o porquê que dá 4 horas, porque ΔT é tempo final menos tempo inicial. O tempo final é o T2, que é 14, menos tempo inicial é T1, nessa questão aí que está valendo 10. Portanto, isso dá 4 horas. Então, respectivamente, 240 quilômetros e 4 horas. Está de acordo aí com a alternativa letra D. Vamos para a próxima. Próxima bem interessante. Aqui vamos entrar no conhecimento mais sofisticado. Veja só. Um carro parte da posição O e percorre o caminho OABC conforme indicado na figura abaixo. Determine a distância total percorrida.
Pessoal, verifiquem comigo aqui o seguinte. Vou fazer até de azul aqui para não embolar com o vermelho que já está ali. Ó, muito fácil perceber que a distância total vai ser o tamanho dessa linha aqui que eu acabei de fazer de azul, esse rabisco aqui que eu fiz de azul, mais esse rabisco que eu vou fazer de verde, mais esse rabisco aqui, mais o último rabisco que eu vou fazer de que cor? Vou fazer de vermelho mesmo. Mais esse último rabisco aqui, ó. Ou seja, esses 3 rabiscos juntos vão dar o tamanho da distância percorrida. Distância percorrida e não deslocamento. Se a questão quisesse saber o deslocamento, eu deveria calcular o tamanho dessa linha reta aqui, ó. Isso seria deslocamento. Posição final menos posição inicial. A gente vai ter que usar um recurso geométrico para encontrar, tá? Mas a questão quer saber somente o deslocamento aí. Então tá. Repare que o trajeto azul, vou escrever aqui do lado, ó. O trajeto azul está fácil de calcular, porque são 4 quadradinhos, né, de O até A. Azul é o trajeto OA. 4 quadradinhos, o que dá 4 quilômetros. Porque está escrito aqui na legenda, aqui embaixo, ó, que cada quadradinho tem 1 quilômetro, tanto para a direita quanto para cima, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. Então, como são 4 quadradinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então isso dá 4 quilômetros. Ah, beleza. E o deslocamento verde? O deslocamento verde é o trajeto AB. Vai de A até B, são 2 quadradinhos. Então tem 2 quilômetros. O que pega para calcular nessa questão é o trajeto BC, o trajeto vermelho. O trajeto vermelho, que é o trajeto BC, para calcular esse trajeto que é inclinado, a gente vai precisar de um recurso geométrico mais avançado. Repara só, nesse caso, pessoal, para encontrar essa trajetória inclinada, a gente vai lançar mão de um recurso bem interessante, que é o seguinte. Reparem só. Aqui, ó. Olha o que eu estou pintando aqui. Estou pintando essas 2 figuras aqui, ó. Essas 2 linhas pretas. Essas 2 linhas pretas que eu fiz têm por objetivo fazer aparecer um triângulo aqui. Olha o triângulo que vai aparecer aqui. Ó, fazer de azul. Esse triângulo aqui, ó. Caraca, Sony. Eu nunca ia pensar nisso. Eu sei, por isso que eu coloquei essa questão aqui, para vocês aprenderem esse recurso, para no futuro pensar novamente nisso aqui. Esse triângulo azul, ele é conhecido como triângulo retângulo. E para encontrar, porque aqui forma um ângulo de 90 graus, ó. Quando a gente precisa encontrar medidas de um triângulo retângulo, um dos recursos mais utilizados aí é o famoso teorema de Pitágoras. Caraca, Sony! Como que a gente usa o teorema de Pitágoras? Primeiramente, a medida que é inclinada nesse triângulo é o seguinte, ó, medida inclinada ao quadrado vai ter que dar o valor de cada uma das outras duas, né? Então a gente vai dizer assim, ó, vou colocar medida, uma das medidas, vou colocar assim, média de medida ao quadrado, mais a outra medida, vou colocar vertical e horizontal para ficar melhor. Vai ter que ser a vertical ao quadrado mais a horizontal ao quadrado. A medida inclinada ao quadrado
vai dar o mesmo resultado se eu somar a vertical ao quadrado com a horizontal ao quadrado. Veja só. Olha o que vai acontecer. A medida vertical, olha aqui na figura. Aqui na figura, vou fazer de preto aqui, ó. Essa medida vertical ocupa 3 quadradinhos, então tem 3 quilômetros. A medida horizontal, ela ocupa 4 quadradinhos, então ela tem tamanho 4. E essa medida inclinada é a que eu quero descobrir. Vou chamar de x. É esse x que eu quero descobrir. O que eu montei aqui no quadro à direita? Eu disse que a medida inclinada ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, vai dar o mesmo resultado que a vertical ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, mais a horizontal ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, repetindo esse x ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. Então, vai ficar assim, ó, esse x ao quadrado é igual a 25. Não é isso? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? Em outras palavras, qual é a raiz quadrada de 25? Lembra que a gente, quando tem expoente, passa para o outro lado como raiz? Foi o que eu fiz aqui. Então, esse x, esse valor desconhecido, vale justamente 5. Portanto, esse trajeto BC vale 5 km. E o total, aí fica aqui, ó, total. Vai ser 4 mais 2 mais 5, que vai dar 11. 11 quilômetros, que está na alternativa a letra C. Mas observe uma coisa. O que eu usei então aqui foi basicamente o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz, agora sendo mais técnico aqui, ele diz que essa linha inclinada, que é a maior de todas, se chama hipotenusa. É a hipotenusa do triângulo. E as outras duas linhas se chamam catetos, as que formam 90 graus. Aí o Teorema de Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Só que para não usar os termos hipotenusa e cateto, eu coloquei inclinado, vertical e horizontal. Aqui baseado na minha figura. Tá bom? Então, tá aí a conta feita. Questão interessante para poder a gente não perder de vista. Juntando a parte azul com a verde e com a vermelha, vai dar aí 11 quilômetros. Vamos para a próxima questão. Em certo instante, um automóvel encontra-se no quilômetro 120 de uma rodovia. Em outras palavras, o espaço do automóvel nesse instante é igual a 120 quilômetros. Isso significa o quê? Eu dizer que o espaço do automóvel é 120. Significa que o objeto já percorreu 120 quilômetros com certeza? Não, porque ele pode ter partido do quilômetro 100, por exemplo. Ele só teria andado 20. Então, não posso dizer que ele andou 120. Primeira afirmação aqui está errada. Vou colocar um X aqui para indicar que está errado. X vermelho. Letra B. O automóvel está em movimento no referido instante. Ele estar no quilômetro 120 não significa que ele está se movimentando. Pode estar lá parado, tomando um café. Então, a segunda afirmação também está errada. C. O automóvel, nesse instante, está em repouso. Não posso afirmar nada, porque ele pode estar andando. Assim como ele pode estar tomando um café, ele também pode estar andando, sem nenhum problema. Então, não posso afirmar nada sobre isso. Letra D. O automóvel encontra-se a 120 km do marco zero, medidos ao longo da trajetória. Verdade. Se a rodovia diz que ali é o quilômetro 120, se a rodovia diz que ali é o quilômetro 120, então quer dizer que a distância desse ponto até
O quilômetro zero é 120, pô, percorrendo a pista. Já diferente do que diz a letra E. Olha o que diz a letra E. A distância do local em que o objeto está até o quilômetro zero, medida em linha reta, é 120 quilômetros. Isso é falso, porque olha aqui no desenho que eu vou fazer aqui no quadro à direita. Ó, aqui está a minha pista. Isso aqui é a pista. Aqui é o início, que é o quilômetro zero. Aqui é o quilômetro 120. O objeto, para chegar no quilômetro 120, ele vai percorrer por dentro da rodovia. Essa pista curva que vai fazer com que ele percorra 120 quilômetros. E não em linha reta. Não tem como ele percorrer essa pista em linha reta se ela tiver curvas principalmente. Tá? Então, eu não posso afirmar que em linha reta a distância é de 120 km. Agora eu posso afirmar que se ele percorrer pela pista, certamente vai dar 120 km. Essa é a diferença entre alternativas D e E. Tá bom? Na letra D está dizendo que ele está medindo a distância dentro da pista, e na letra E está dizendo que está medindo em linha reta. Então isso é falso, porque a minha pista pode ter curvas e eu não mediria em linha reta, e sim pela pista, tá bom? Vamos ver a próxima e última questão. O tempo também pode ser representado em um eixo. A origem desse eixo significa o instante T0, em que foi iniciada uma contagem de tempo. Pode ser o início de um dia, 0 hora, por exemplo, mas pode ser um momento qualquer em que um cronômetro foi acionado para começar a medir a duração de algum fenômeno. Após observar o eixo T representado a seguir, faça o que se pede. Determine o intervalo de tempo entre os instantes menos 20 e 30. Ou seja, basicamente, quanto tempo se passou deste momento aqui até este momento aqui. Daqui até aqui, quantos minutos se passaram. Nessa questão, então, repare que está claro que eu estou querendo calcular o ΔT, famoso tempo decorrido. ΔT nada mais é que o tempo final menos tempo inicial. Meu tempo final é 30, menos o tempo inicial é menos 20. Vou colocar até entre parênteses aqui para ficar bonitinho. 30 menos 20 dá 30 mais 20. Portanto, isso dá 50. Então, meu ΔT vale 50 minutos. Tá? E esse tempo negativo significa que faltava 20 minutos, né, para começar a disparar o cronômetro. Parece que está esquisito aí. Pô, como assim? Menos 20 no tempo, Sony? É o tempo que falta para iniciar o estudo da situação, né? 0 é quando eu inicio o estudo. Antes disso, negativo é o tempo que faltava para iniciar. Tá bom? Bons estudos aí e até a próxima aula.